da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de São João. Naquele tempo, os judeus apanharam de novo pedras para apedrejar Jesus. Ele lhes disse: eu vos mostrei grande número de boas obras vindas de meu Pai. Por qual dessas obras quereis lapidar-me? Os judeus responderam: não é por causa de uma boa obra que vamos lapidar-te, mas por causa da blasfêmia, porque tu, um homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei, quanto a mim eu disse, vós sois deuses? Se a lei chama deuses àqueles a quem a palavra de Deus é dirigida, e não se pode anular a Escritura, porque dizeis, tu blasfemas àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, e isto porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim. Mas se eu as faço, mesmo se não quereis crer em mim, crede nas obras, a fim de saber e reconhecer que o Pai está em mim e eu no Pai. Por esta razão procuravam novamente prendê-lo, mas ele fugiu-lhes das mãos e retirou-se novamente para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João tinha começado a batizar, e por lá permaneceu. Muitos vieram ter com ele e diziam: João, na verdade, não fez prodígio algum, mas quanto João disse acerca deste homem, era verdade. E muitos ali creram nele. Meus amigos e irmãos, eis as palavras da salvação. E nós repetimos: glória a vós, Senhor. Vocês viram que esse evangelho começou dizendo: os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Havia neles um impulso, havia neles uma força para destruir Jesus. Eles eram impulsionados para acabar com Jesus. A gente pode dizer sem medo, havia uma força anticrística dentro deles. Não era à toa. Não era à toa. Havia uma força anticrística, contra o Cristo, contra o ungido, contra o enviado, contra o Messias, contra aquele que o Pai enviou. Já na primeira leitura, vocês se lembram disso? Também Jeremias sente toda a opressão sobre ele dos seus inimigos. Mas que inimigos são esses? São esses nossos inimigos do nosso dia a dia que nos ofendem e nos fazem mal? Não, era diferente. Eram aqueles que impediam Jeremias dele ser homem de Deus, dele ser o profeta de Deus. Ele estava preparando os caminhos do Senhor. Ele estava preparando a vinda do Salvador. Ele estava trazendo ao povo a palavra do Senhor que os preparava para os tempos vindouros e para o Cristo que haveria de vir. Mas já havia aqueles que queriam tapar a boca de Jeremias. Já havia aqueles que queriam derrubar Jeremias e anular
Jeremias, nós podemos dizer sem medo, havia uma força anticristo naqueles que perseguiam a Jeremias, para anulá-lo, para tirar a assunção, para derrubá-lo, para impedir que ele fizesse aquilo que Deus queria. E vocês veem aí como começou a primeira leitura. Ouço as invectivas da multidão, cerca-nos o terror, denunciai-o, vamos denunciá-lo. Os que eram meus amigos espiam-me agora os passos, se caírem abusos, tiraremos vantagens e dele nos vingaremos. Mas o que é que Jeremias respondeu? Eu quero que vocês que têm a Bíblia, Jeremias 20, versículo 11, acompanhem comigo, e até nós poderemos ler juntos, Jeremias 20, versículo 11, lendo comigo: o Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro, por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores, sua queda os mergulhará na confusão, será então a vergonha eterna, inesquecível. E eu até queria dizer, sabe gente, não se trata assim dos nossos inimigos, uma pessoa que não me quer bem, ou uma pessoa que eu não quero bem, não se trata disso não. Nem o Senhor está querendo que nós nos mostremos os fortes contra esses nossos inimigos. Aqui a palavra está falando do inimigo. E como nós sabemos, o inimigo não é um só, mas é uma multidão. Então ela fala de inimigos. Mas nós estamos além de pessoas. São Paulo fala muito claro que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra homens de carne e sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. É contra eles a nossa luta. É de lá que vem toda esta força anticristo. E veja bem, assim como o anticristo quer destruir o Cristo, o ungido, o anticristo quer derrubar, quer anular, quer esvaziar todo aquele no qual está a unção, todo aquele. Porque você sabe que a palavra Cristo quer dizer ungido, Messias, no hebraico, Cristo, no grego, quer dizer ungido. Aquele sobre o qual está a unção, o anticristo está contra ele e quer destruí-lo. E usa de tudo para destruí-lo. Usa de tudo para destruí-lo. O inimigo de Deus e inimigo nosso não suporta ver a unção e não suporta ver o ungido. Onde está a unção, aí está ele para destruí-la. Onde estão os ungidos de Deus, ele está aí para destruí-los. A gente pode até voltar agora ao versículo 11 outra vez, para dizer o que é que o Senhor nos coloca nos lábios e no coração. De quem é a vitória? Vamos ler. O Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro. Por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores. Sua queda os mergulhará na confusão. Será então a vergonha eterna, inesquecível. Vamos em frente. Senhor, Deus dos exércitos, vós que sondais o justo e que escrutais os rins e os corações, concedei-me o poder de contemplar a vingança que deles ides tirar. Pois vossas mãos depositei a minha causa, pois em vossas mãos depositei a minha causa. E vamos fazer o versículo 13 também. Cantai ao Senhor, glorificai-o, porque salvou a vida do miserável das mãos do mal. E tenhamos a certeza, meus irmãos, pela graça de Deus, a vitória não será do mal. A vitória não será do inimigo, a vitória não será do anticristo, a vitória não será das forças anticrísticas, mas a vitória será do Cristo, a vitória será do Senhor, a vitória será dos escolhidos do Senhor, a vitória será dos ungidos do Senhor, a vitória será daqueles que o Senhor colocou a seu serviço. A vitória será nossa. Nós que por graça, não por mérito, estamos no Senhor e queremos ser do Senhor e trabalhar para o Senhor.
Eu tenho que lhes dizer algumas coisas muito sérias. Nós recebemos neste tempo uma graça fora do comum. A nossa geração é uma geração bem-aventurada. Diga comigo, a minha geração é uma geração bem-aventurada. Eu faço parte de um povo bem-aventurado. E por que a nossa geração é uma geração bem-aventurada? Porque aquilo que muitos, melhores do que nós, quiseram ver e ouvir e não viram e não ouviram, nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, nós estamos vivendo um derramamento do Espírito Santo. A nossa geração está vivendo um derramamento do Espírito Santo. E não é por merecimento, mas é por graça. Muitas vezes eu fico pensando nisso, mas meu Deus do céu, o que é que nós fizemos para receber essa graça? O que é que nós fizemos para merecer essa graça? Na verdade, nós não fizemos nada. Nós não somos melhores do que aqueles que nos precederam. Nós não somos melhores do que os homens e mulheres do começo desse século. Nós não somos melhores do que os homens e as mulheres do século passado. Vocês sabem que o século passado foi um século fecundo de santos na igreja. Muitos e muitos santos na igreja no século passado. Nós não somos nada melhores do que eles, nada. Mas somente que esse derramamento do Espírito Santo aconteceu no nosso século, mais ainda aconteceu na segunda metade do nosso século, aconteceu a partir de 1967, fazem 25 anos agora. Quem nasceu antes de 67, me levanta a mão, eu sou um deles. Sim, somos muitos, nascemos antes de 67, abaixa a mão. Quem nasceu depois de 67, levanta a mão. Não são tantos, mas são muitos. Veja, somando os que nasceram um pouco antes de 67, somando os que nasceram depois de 67, nós somos esta geração. Esta geração é composta por nós. E veja bem, foi sobre a nossa geração, não foi sobre outra geração que o Senhor derramou o seu Espírito, foi sobre a nossa geração. Não foi em 1800, não foi em 1700, não foi em 1600, não foi em 1500, não foi no ano 1000, não foi no ano 800. E eu digo mais, um derramamento do Espírito Santo igual a esse que estamos tendo agora, só aconteceu outro igual lá no começo da igreja. E é disso que nos fala os Atos dos Apóstolos. O que nós lemos aqui e ficamos admirados e entusiasmados, quando lemos os Atos, quando lemos as cartas dos apóstolos, o que aconteceu naquela época? Aconteceu naquela época um maravilhoso derramamento do Espírito Santo. Até nós encontramos padres, e nós padres estamos acostumados a ouvir isso. Muitos padres dizem, muitos teólogos dizem, muitos biblistas dizem, e eles têm razão. Eles têm razão. Que na história não aconteceu um outro derramamento do Espírito Santo, a não ser aquele que aconteceu no início da igreja. E porque aconteceu aquele derramamento do Espírito Santo, é que houve tanta exuberância, tanta fecundidade na igreja, tantos milagres, tantos prodígios, tantos sinais, tantos ministérios, e é real. Lá no começo da igreja aconteceu algo extraordinário, aconteceu um derramamento do Espírito Santo, começando um tempo. Nós podemos dizer, foram as primeiras chuvas da primavera. A primavera sempre é assim, ela começa com chuvas e ela termina com chuvas. Foram as primeiras chuvas da primavera, que fizeram toda uma fecundidade para a igreja, e essa fecundidade continuou. Os séculos seguintes não tiveram um derramamento igual àquele, não tiveram. E aí, os teólogos, os historiadores, os exegetas, têm razão. Depois daquele primeiro derramamento, no início da igreja, nos outros séculos, nas outras gerações, não houve um derramamento igual. Nunca faltou o Espírito Santo. Nunca faltaram os dons do Espírito Santo. Nunca faltou santidade na igreja. Mas um derramamento como aquele não se repetiu. A não ser, e aí que está, o homem de Deus, o teólogo, é aquele que estuda justamente as coisas de Deus. O biblista, o historiador, precisa estar atento, ele não pode olhar só para o passado.
Ele precisa olhar também o presente. E claro, as coisas do presente a gente não consegue discernir logo no começo, precisa ter um pouco mais de tempo. Mas agora, graças a Deus, nós já temos pelo menos 25 anos aí de fatos, mostrando que a nossa geração é uma geração bem-aventurada, porque um derramamento igual àquele que aconteceu lá no começo da igreja, graças a Deus, voltou a acontecer agora. E sobre quem? Sobre a nossa geração. E é por isso que nós somos uma geração bem-aventurada. E é claro, todos nós sacerdotes, todos nós estudiosos, e mais ainda, quem estuda teologia, quem estuda a Bíblia, quem estuda a história da igreja, precisa abrir os olhos para isso, estão cada vez mais abrindo. Vocês veem, até há escritores internacionais, que escrevem, que são professores, que estão de olhos abertos, e escrevendo, e falando, e mostrando. É uma grande graça que está acontecendo na igreja. Claro, ainda há controvérsias, nem tudo está muito claro, mas graças a Deus, nós recebemos essa graça. E o que confunde os nossos pastores, o que confunde os nossos teólogos, biblistas, historiadores, os nossos professores, é isto: é que mais uma vez Deus foi coerente com a sua maneira de agir. Ele não começou lá por cima, ele começou por baixo. Ele começou pelo povo simples. Ele começou pelo povo simples, ele começou pelo povo pobre. Ele começou por pessoas que não têm grande cultura humana, pessoas que não são letradas, que não passaram por escolas, que não fizeram teologias, que não leram tantos livros, mas receberam algo de essencial, receberam por graça o derramamento do Espírito Santo. Receberam, e porque receberam. E isto confunde porque as pessoas quereriam que Deus fizesse ao contrário, que Deus fosse logo de começo tocar os intelectuais, os professores, os exegetas, os teólogos. Claro, também são homens de Deus, estão a serviço de Deus, mas isso confunde. E afinal isso está muito claro na palavra de Deus. O próprio São Paulo dizia, e nós olhando uns para os outros, dizemos: mas olha só quem é o nosso povinho. Olha quem é o nosso, somos nós, né? Como a gente diz, somos nós. Somos nós. E quem somos nós? Pobrezinhos de nós. Em termos humanos, em termos sociais, em termos econômicos, em termos de estudos e também em termos de vida. Deus foi procurar, está na Bíblia, está no Novo Testamento, aquilo que era a ralé do mundo para confundir os fortes. Deus foi coerente com a sua maneira de agir e escolheu a nós e começou por nós. Mas veja, Deus quer isso para toda a igreja, sem exceção. Deus quer isso para toda a igreja. Deus não está fazendo um movimento. Nós não podemos de maneira nenhuma confundir essa maravilha que está acontecendo, que nós chamamos, temos que dar um nome, chamamos de renovação carismática, mas nós não podemos confundir essa graça que nós estamos recebendo com nenhum movimento. Claro, nós amamos muito e nós respeitamos muito todos os movimentos, só que o que está acontecendo na igreja vai além de qualquer movimento. Meus irmãos, é uma graça que a igreja está recebendo. Nós estamos recebendo hoje o que só a igreja primitiva recebeu. Nós estamos recebendo hoje o derramamento do Espírito Santo, e daí toda a fecundidade que acontece na igreja. Toda a fecundidade que acontece na igreja. Por exemplo, nós nunca vimos tanta conversão como está havendo nos nossos tempos. Quem daqui foi convertido depois de 1967, levanta a mão. Todos vocês? Todos vocês? Eu também estou de mão levantada. Acho que a prova está aí. E quando nós dizemos convertido, você sabe que é convertido mesmo. Não se passou uma coisinha qualquer na nossa vida. Não, realmente foi uma conversão. Realmente foi uma mudança que Deus fez. E só Deus poderia ter feito. Antigamente, as conversões
era um caso de aparecer no jornal. Verdade ou não é? Quando alguém se convertia, era fato para dar no jornal, era fato para se escrever livro a respeito. Graças a Deus, a partir do derramamento do Espírito Santo, nós podemos dizer, a conversão tornou-se algo democrático. Deus democratizou a conversão e trouxe para nós. Nós somos os primeiros beneficiados e as primeiras provas de que isto é verdade. Quem é que começou a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia, a entender a Bíblia, gostar da Bíblia e ter inclusive a graça de poder falar aos outros da Bíblia, até pregar a respeito da Bíblia, a partir da Bíblia, depois de 67, depois do batismo no Espírito Santo? Levante a mão, levanta a sua Bíblia. Está na cara, não é verdade? Pela graça de Deus. Não é verdade que antigamente as nossas Bíblias ou não existiam, ou estavam na estante? Hoje, graças a Deus, há fecundidade na igreja. Hoje há fecundidade na igreja. Agora, deixe-me eu agora falar. Eu não vou mandar levantar a mão, não. Deixe-me eu falar. A coisa que mais me edifica nesses últimos tempos é ver, graças a Deus, tanta santidade na igreja. E essa santidade nós a vemos em vocês, leigos. Nós as vemos em vocês, casados. Nós as vemos em vocês, jovens. A gente que atende, a gente que faz direção espiritual, a gente que confessa, vê também muito pecado, vê também muita miséria. Mas, gente, o que nós vemos de pecado, o que nós vemos de miséria, o que nós vemos de problema, são coisinhas, são machucadinhos cair lá, são furúnculos que saem, cair lá em qualquer pessoa humana. Mas a santidade que nós temos visto nas pessoas é uma coisa admirável, é uma coisa que enche o coração, é uma coisa que enche os olhos, é uma coisa que nos traz louvor. E eu louvo realmente a Deus, porque eu tenho conhecido e conheço continuamente pessoas santas, 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 e esses santos são vocês. Agora você vai dizer, mas afinal das contas eu não sou tão santo assim. Realmente, nenhum de nós encontra ouro puro, puro, puro. Vocês aqui em Minas Gerais são os que mais podem provar isso. Não se encontra sempre o ouro puro. O ouro é ouro, agora precisa ser depurado. Há todo um trabalho. E é o que nós falávamos hoje cedo, ou melhor, é o que o Senhor falava a nós hoje cedo. Há todo um processo de conversão, é todo um processo de tirar toda a impureza desse ouro. Mas graças a Deus, hoje nós estamos vendo ouro na igreja, ouro verdadeiro, ouro de muitos quilates, ouro de santidade. E nós só podemos louvar a Deus por causa disso. Porque eu digo a vocês, ser padre hoje é duro, ser religioso hoje é duro, mas ser leigo hoje é terrível. Ser casado e ser fiel hoje é dureza. Ser marido, ser casado, andar por esses mundos, frequentar as firmas, as empresas, as ruas, os ônibus, os metrôs que nós frequentamos, andar nas ruas, andar nas vitrinas, diante das vitrinas que nós andamos, enfrentar as pessoas que nós enfrentamos, e guardar castidade, e ser fiel, e ter pureza. Gente, é uma coisa de violência. Isso é santidade, e eu só posso aplaudir vocês, e mais do que eu, o Senhor está contente, e dizendo, bem-aventurados vós que sois santos. E não somente os homens, mas as mulheres também, porque a tentação tem tentado pegar as mulheres também, e fazer a cabeça das mulheres, e fazer o coração das mulheres. E eu digo que ser diferente, que ser hoje mulher de Deus, ser hoje mulher santa, ser hoje esposa fiel, ser hoje mãe de filhos, que dedica a vida aos filhos, que dedica a vida ao lar, que dedica a vida à igreja, que dedica a vida à renovação, que dedica a vida à evangelização. Esta é uma coisa heróica, e vocês mulheres, e vocês mães, e vocês esposas, vocês têm sido heróicas. Eu não estou aqui fazendo um favor para vocês, não, mas eu estou
louvando ao Senhor pela santidade que Ele, que é o santo, deu a vocês. Sim, porque o santo é que tem dado a vocês a santidade. Mas eu devo dobrar a cabeça, eu devo tirar o chapéu diante de vocês, jovens. Eu sei que vocês erram muito. Eu sei que vocês pecam tantas vezes. Eu sei que tantas vezes vocês são vítimas do mal. Eu sei que muitas vezes o mal pega vocês na ingenuidade e derruba vocês. Eu sei que muitas vezes vocês sofrem com isso. Eu sei de tudo isso. Eu sei de todos os pecados e ouço muito os jovens. Eu vivo dentro de uma comunidade de jovens. Eu sou cercado por jovens de todos os lados, que nem uma ilha, graças a Deus. E eu partilho muito com eles, e eu tenho como que a alma deles nas minhas mãos, para poder ver dentro. Eu vejo todo o pecado, eu vejo todas as fraquezas, mas eu não posso negar. Ser jovem hoje, e ser cristão, e enfrentar este mundo, e viver pureza, e viver castidade, e caminhar nos caminhos do Senhor, é heroísmo. E este heroísmo eu tenho visto em vocês. Essa santidade eu tenho visto em vocês. E além de toda essa fecundidade de santidade na igreja, graças a Deus, nós vemos a fecundidade de Deus hoje em obras. Vocês aqui em Minas, vocês aqui em Belo Horizonte, dão um show para o Brasil inteiro. As obras que existem aqui, as associações que existem aqui, as comunidades que existem aqui, os trabalhos que vocês fazem aqui, é uma maravilha. Mas graças a Deus também, vocês são uma amostra do que acontece pelo Brasil inteiro. Graças a Deus, hoje vocês cristãos leigos estão dando a nós padres, vocês estão dando à hierarquia da igreja uma lição de como é que se age com fecundidade, como é que se age hoje com a fecundidade do Espírito, e como é que as obras são fecundas e realizam realmente a obra de Deus de transformação. Realmente nós estamos vendo: enviai o vosso Espírito e renovareis a face da terra. E essas obras estão renovando. Nós louvamos a Deus pelas obras que se ocupam na recuperação de viciados, essas obras que se ocupam na recuperação, na recuperação de aidéticos, e que enfrenta esse trabalho, que vai às ruas para trabalhar com os menores de rua. Nós agradecemos a Deus pelos trabalhos que se fazem com meninas que se perderam, meninas de programa, meninas de prostituição. Nós agradecemos muito a Deus por todo o trabalho que se faz com a juventude. Nós agradecemos muito a Deus por todo o trabalho que se faz com os casais. Todo o ministério que se faz com os casais. Nós louvamos a Deus pela maravilha do que está acontecendo nas obras de evangelização, indo às favelas, indo à roça, indo às serras, indo aos lugares mais interioranos para levar a palavra de Deus, e mais ainda, indo às firmas, indo às empresas, indo à cidade grande, evangelizando. Nós louvamos a Deus por toda a fecundidade que vocês, cristãos leigos, porque cheios do Espírito Santo, estão realizando. Isso tudo é fecundidade da igreja, isso tudo é o Espírito agindo, isso tudo é o Santo fazendo a sua obra, isso tudo é o Espírito Santo renovando a face da terra através de vocês, que têm sido instrumentos dóceis na mão do Senhor. Mas, e aí está algo muito importante, justamente porque a nossa geração está recebendo esta graça, o inimigo de Deus, inimigo nosso, fez a mesma coisa que ele está acostumado a fazer desde o começo. Lembram-se daquela promessa, daquela parábola de Jesus, onde ele diz que um pai de família foi e plantou o trigo na sua terra. Passado um tempo, os empregados daquele pai de família viu que estava surgindo o joio e crescendo o joio, e o joio crescia rapidamente, porque o joio cresce rapidamente, e vão questionar o pai de família: mas não foi trigo que o senhor plantou nas suas terras? E o pai de família diz: sim, claro que foi trigo. E disseram eles: de onde vem o joio? Aquele pai pôs a mão na cabeça e disse: já sei, foi o meu inimigo, que furtivamente
que às escondidas, que de noite, às escuras, covardemente foi e semeou o joio no meio. Os empregados, assim, animados, entusiasmados, como a gente em geral é, já queriam ir e arrancar o joio. O pai de família disse, não, ele era pai de família, ele tinha muita experiência, não. Se vocês vão querer arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto, não dá. Agora somos obrigados a deixar trigo e joio crescer junto. O que é trigo, será trigo. O que é joio, será joio. Depois, no final, vai se separar. Por enquanto, é doloroso, mas vai ser preciso viver. Trigo e joio misturados. É duro, é doloroso, mas por enquanto, vai ser preciso conviver joio e trigo. Só que trigo é trigo e joio é joio. Gente, isto aconteceu na nossa geração. Esta parábola de Jesus aconteceu na nossa geração. Porque justamente o inimigo viu que Deus veio e plantou o trigo. Imediatamente ele veio e já semeou o joio justamente no meio do trigo. E é por isso que vocês estranham quando eu digo que a nossa geração é uma geração bem-aventurada. E vocês dizem... De onde vem tanto sofrimento? De onde vem tanto desencontro? De onde vem tantos vícios? De onde vem tantas doenças? De onde vem tantas injustiças, tanta opressão? De onde vem tanta corrupção? De onde vem tantos lares se desmoronando? De onde vem tanta revolta nos nossos jovens? De onde vem tanta doença, tanta miséria, tanta fome? De onde é que vem tudo isto? A nossa geração está vivendo as duas coisas. Como é que a nossa geração pode ser uma geração bem-aventurada? E ela é. Só que nós temos agora que suportar esta situação. Justamente porque Deus veio e plantou o trigo, porque Deus derramou sobre a nossa geração o seu espírito, o inimigo veio correndo e semeou o joio. Não é verdade que começou justamente pelos anos 60? Todas essas desgraças, todas essas misérias que nós estamos tendo agora. Gente, os anos 60 não foram apenas anos de mudança na questão da música e mudança na questão da moda, não, foi muito mais. A revolução que aconteceu nos anos 60 não é simplesmente uma revolução social. Ela foi uma revolução espiritual. Na hora que Deus derramou o seu espírito, o inimigo viu o que Deus fez. E por isso saiu correndo a semear o seu joio. E o joio é aquilo que ele é. E a primeira coisa que ele fez foi justamente jogar toda aquela baba venenosa das drogas. Vocês se lembram do festival de Woodstock? Foi um festival de música, sim, porque no palco o que se apresentava era a música ruidosa, a música de muita revolta, a música de muito protesto, mas a música era apenas o pretexto, aquelas guitarras eram apenas o ponto ali para juntar aqueles jovens, para unir aqueles jovens, mas na verdade o que acontecia em campo era justamente o joio. Você sabe muito bem quantos jovens se drogaram e quantos jovens começaram a entrar no mundo das drogas a partir dali e como aquilo se semeou pelo mundo inteiro. Você sabe que hoje isso não é uma coisa desconhecida, todo mundo conhece isso, mas quando a gente ouve assim a viva voz, dói mais. Justamente na semana anterior, faz hoje 10 dias, eu estava com um casal da Holanda, gente de renovação, gente que trabalha muito no caminho de Deus, e veio nos visitar, tivemos uma reunião importante. E esse casal dizia a nós que na pátria deles, a Holanda, as drogas são liberadas. Não somente são liberadas, se pode comprar em qualquer lugar, mas ainda aqueles que não têm como comprar a droga, podem ir e tem muitos pontos para receber diariamente a sua porção de droga. Tem aqueles que recebem maconha, tem aqueles que recebem, como é que chama a outra mais forte? A cocaína, e tem aqueles que recebem heroína.
E me diziam eles: a razão é esta, porque dizem lá no nosso país, se esses jovens não receberem a sua porção diária, já estão viciados, já estão nas drogas, eles vão roubar para comprar a droga, eles vão assaltar, eles vão estuprar para comprar a droga. Então, para que não aconteça isso, dão a eles, o Estado sustenta a situação deles. E eles disseram: os nossos jovens estão apodrecendo nas nossas praças, ao lado das mais lindas tulipas do mundo. É triste. Ver uma tulipa é muito lindo. Ver jovens apodrecendo nas praças é muito triste. Mas isso começou lá nos anos 60. E, gente, o que nós estamos vendo no campo das drogas aconteceu também no campo da sexualidade. Porque a explosão do que está acontecendo hoje no campo da sexualidade começou lá, naquele tempo. E o que era? Era realmente o inimigo jogando a sua baba venenosa, jogando o seu veneno mortífero sobre a coisa mais preciosa que nós tínhamos, a nossa juventude. Para quê? Para destruir a juventude, para destruir a nossa sociedade, para destruir os filhos de Deus, para destruir a obra de Deus. Era uma força anticrística, porque o Senhor derramou o seu Espírito, porque a unção caiu sobre a nossa geração, veio justamente o inimigo e lançou-se sobre nós com toda a sua força anticrística, e o instrumento que ele usou foi este. É por isso que nós não podemos ser tolos. Hoje a briga que nós sofremos por causa da sexualidade é uma briga desleal, é uma luta terrível. Eu sei, para todos nós, homens e mulheres, adultos e jovens, casados e solteiros, para todos nós, para os padres, para os religiosos, para nós que fazemos voto, para nós que somos consagrados, é uma luta. E para vocês leigos que estão no dia a dia, é uma luta muito grande. Nós não podemos ser tolos, não podemos ser tolos. Nós não podemos dar-nos por vencidos, não. Nós temos que lutar, nós temos que rezar, nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que encher-nos do Espírito Santo cada vez mais, nós temos que nos penitenciar, nos converter, nos confessar, buscar o perdão de Deus, levantar de novo e não ceder, e não ceder, e não ceder. Nós nos arrastamos, mas nós não paramos, nós nos agarramos à cruz de Jesus e vamos com ela, e nós não queremos parar, e nós não queremos sucumbir, nós não queremos ficar no chão, e não podemos ficar no chão, não podemos ficar no chão. Não podemos. A vitória não é dele, a vitória não é do anticristo, a vitória é do Cristo, e a vitória não é daqueles. E a vitória não é daqueles que fazem a obra do anticristo, mas a vitória é daqueles que receberam por graça e não por mérito a unção do Senhor. Nós somos ungidos por graça, somos. Na nossa fraqueza, mas recebemos a unção. Quem recebeu a unção é ungido. A vitória é nossa, porque a vitória é de Jesus, a vitória é da unção, a vitória é do Cristo e não do anticristo. E nós confiamos nisso, e é por isso que nós lutamos. Você veja, foi lá nos anos 60 que começou a nascer a revolta no coração dos jovens. Não existe pai, não existe mãe perfeitos. Mas o inimigo pegou justamente este ponto e semeou no coração dos jovens a coisa mais preciosa que nós temos, aquilo que ele tem de mais infernal, que é a revolta. E depois da revolta dos jovens contra o pai e contra a mãe, claro, pegando justamente as deixas de um pai que tem os seus erros, de uma mãe que tem os seus erros, e não há pai e mãe perfeito, eu repito. Para quê? Mas para cultivar no coração dos nossos jovens a coisa pior que ele como inimigo tem, que é a revolta. Para quê? Para explodir esses jovens, para explodir essa família, para explodir com esta casa. Ele quis fazer de nós bucha de canhão. E essa revolta vem vindo. E nós também hoje somos vítimas, e é importante dizer, esta revolta colocada no coração dos jovens, e hoje até no coração dos adolescentes, não vem de Deus, não vem, e nem vem deles mesmos, mas vem daquele que é o anticristo, e que quer destruir
com a unção. A mesma juventude que recebeu a unção do Espírito, recebeu também este joio da revolta. Então é preciso que nós, que recebemos a unção, façamos com que pela unção a revolta seja destilada dos nossos corações. Nós sejamos libertos, nós sejamos curados e nós sejamos instrumentos do Senhor para reconquistar o restante da juventude para o Senhor, para a unção do Senhor, para libertá-los também deste veneno que é a revolta. Vocês sabem que foi justamente pelos anos 60 que começou todo esse desmoronamento das famílias. As coisas se uniram: a sexualidade, a infidelidade, a prostituição, o adultério, a revolta dentro de casa, o próprio inimigo colocando marido e mulher um contra o outro, o próprio inimigo fazendo de marido e mulher bucha de canhão um para o outro. Para quê? Para destruir a coisa mais linda, para destruir o nosso habitat. O nosso habitat é a família. Nenhum de nós vive sem família, nenhum de nós vive sem família. Assim como o passarinho precisa de ninho para poder nascer, crescer, nós precisamos de família. E justamente o inimigo quis destruir a coisa mais preciosa. Ele quis destruir aquilo que é a imagem de Deus. Deus é família, Deus nos fez em forma de família. E Ele quer justamente destruir isso para destruir os filhos de Deus, para acabar conosco. Para acabar conosco. E nós encontramos em quase todas as famílias esta dor grande de infidelidade, de adultério, de separação, de família que está vivendo junto, mas como se estivesse separada na pior guerra. Se não é família, marido e mulher e filhos, são os irmãos, são os tios, são os primos. Quantos pais que sofrem vendo as famílias, os lares dos seus filhos se destruindo? Quantos pais vendo filhos casados há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos e já desmoronando? Há causas sociológicas, nisso há causas ambientais, nisso há questões psicológicas, nisso há. Mas além disso tudo, no meio dessa situação toda, há todo o veneno do inimigo que veio sobre nós com esse joio terrível para destruir a coisa mais linda que Deus havia feito. Gente, e com isso tudo a briga, ela está feia. Feia mesmo. E nem preciso repetir tudo aquilo que pela graça de Deus nós falamos hoje cedo. O inimigo semeou a mentira, semeou a hipocrisia, o inimigo semeou a separação, o orgulho, e semeou a vaidade. Entre nós o ressentimento, a mágoa, a inveja. Ser cristão hoje não é fácil. Não é fácil. E a nossa geração vive estas duas coisas. Joio e trigo estão misturados. Mas aí que está, e a palavra de Deus para nós hoje foi muito clara. Graças a Deus. O Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro. Por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores. Sua queda os mergulhará na confusão. Será então a vergonha eterna e inesquecível. Meus irmãos, 2 coisas. E aí, muita atenção para todos nós. O Senhor não aguenta mais ver essa situação. Não aguenta. O Senhor suportou-a até agora. Mas agora, Ele precisa separar o joio do trigo. Ele precisa. O nosso mundo foi enlameado demais. O nosso mundo foi enlameado demais e Deus precisa lavar a face da terra. Deus precisa lavar o coração dos seus filhos. Deus precisa lavar as nossas casas. Deus precisa lavar as nossas ruas. Deus precisa lavar as nossas igrejas. Deus precisa lavar as nossas praças. Deus precisa lavar a nossa humanidade. Deus precisa lavar a face da terra. Primeiro, para a honra dele, porque ele é o Senhor. Segundo, por amor aos seus filhos. E guarde bem isso, por amor do seu nome e por amor
dos seus filhos. Assim como Jesus entrou no templo e limpou o templo e expulsou os vendilhões do templo por causa do seu pai, pelo amor que ele tinha ao seu pai, e pelo amor que ele tinha ao templo e ao amor que ele tinha ao seu povo, ele não podia ver aquela sujeira no templo de Deus. Igualmente, hoje Jesus precisa fazer essa limpeza, e esta é também uma obra de salvação. Veja, não se trata de castigo, mas se trata de salvação. Ele precisa tirar o joio, porque nem está em nós tirar o joio, porque não fomos nós que trouxemos o joio. O joio vai poder ser retirado pelo Senhor, Ele que vai mandar cortar o joio. E o Senhor vai tirar o joio para salvar a nós que Ele constituiu como trigo, não por mérito, mas por graça, por escolha. Este mundo precisa ser limpo. E se o Senhor tem esperado, é porque Ele e somente Ele pode fazer essa maravilha, fazer com que aqueles que se tornaram joio possam voltar a ser trigo. Aqueles que foram vítimas do joio possam tornar-se trigo. O Senhor pode fazer isso. Foi por isso que o Senhor não fez isso em 60, nem em 70 e nem em 80. Foi o tempo que nós tivemos para receber a graça da conversão. E se o Senhor retarda até agora a sua intervenção, é justamente para que mais eleitos, mais escolhidos possam ser salvos. Gente, não é à toa que Deus impulsionou o Papa João Paulo II a deflagrar todo esse processo de nova evangelização. Sim, nós somos como um redão, um enorme redão que a gente põe e sai agora por aí para pescar todos os peixes que se pode pescar. Nesse mar poluído em que nós estamos, em que os peixes estão até de cabeça para fora tentando buscar um pouco de oxigênio. É isso que Deus está fazendo. Nova evangelização é esse redão de cristãos que se unem, de bispos, de sacerdotes, de religiosos e dessa multidão de leigos, adultos e jovens que se dão as mãos nessa redada, e nós vamos levando esse redão para pegar na rede todos quantos é possível pegar antes que seja tarde. Não foi à toa, está na lógica de Deus isso. Está na lógica de Deus isso. E nós estamos muito gratos ao Senhor porque está fazendo essa obra. Porque o Senhor tem pressa de libertar essa terra. Eu repito a você, não se trata de fim de mundo. Pelo contrário, se trata justamente, veja bem, de expulsar o inimigo das suas possessões, porque ele foi muito ousado. Ele entrou em campos que ele não poderia ter entrado. Ele profanou as regiões de Deus, e Deus vai expulsá-lo. Se trata depois de limpar a face da terra. Para quê? Para termos céu novo e terra nova. Eu queria dizer a você que eu não estou inventando coisas, não é apenas elucubração. Nós já estamos vivendo Apocalipse 12, já estamos vivendo. Mas estamos prestes a viver Apocalipse 20. Pega comigo, eu tenho certeza que você conhece esta passagem, mas vale a pena nós apegarmos diretamente na Bíblia. Apocalipse 20. É quase o finalzinho da Bíblia. Apocalipse tem 22 capítulos, você vem de trás para frente. Apocalipse 20. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Leia comigo agora o versículo 2. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Basta aí, até que se completassem 1000 anos. Claro, quando a Bíblia fala de 1000 anos, nem precisamos entender assim 1000 anos exatinhos.
Mas o que Deus está dizendo, que não vai ser um tempinho não. Não vai ser dias, nem vai ser anos, nem vai ser um século. Deus fala de pelo menos 1 milênio. E veja, ele apanhou, o anjo do Senhor apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Ele vai ser acorrentado. E nós estamos cada vez mais perto disso, cada vez mais perto disso. Atirou no abismo que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações até que se completassem 1000 anos. Quer dizer, isso vai ser por bastante tempo. E o que é que vem depois? O que é que está no capítulo 21? Vi então, leia comigo, um novo céu e uma nova terra. Meus irmãos, é o mundo novo que nós esperamos. O mundo novo é fruto disso. Pode bater palma. O mundo novo não é simplesmente uma construção de homens, não. O mundo novo é uma construção de Deus. É o Senhor prometendo, chegaria o dia em que Ele haveria de separar o joio do trigo. E na nossa geração, isso está para acontecer. O Senhor vai separar o joio do trigo. O Senhor plantou o trigo, o inimigo veio e plantou o joio. O Senhor já decretou, dentro em breve Ele vai separar o joio do trigo. O trigo será trigo e o joio será joio. Ele vai pegar o joio, como diz a parábola, colocá-lo no fogo. Mas o trigo estará no celeiro. E nós estamos aguardando céu novo e uma terra nova, uma humanidade nova, uma igreja nova, uma sociedade nova, uma família nova, feita de homens e de mulheres novos. Nós temos todo o direito de esperar a civilização do amor que está sendo tão propagada pela igreja. Temos todo o direito, mas isso não é apenas obra humana. O que estamos fazendo hoje, todo esse processo de evangelização, irmãos, é a preparação do terreno. Nós estamos com o redão arrebanhando todas as pessoas, todos os nossos irmãos que Deus quer ainda acolher. Este é o tempo da colheita, esse é o tempo da pesca, esse é o tempo do arrebanhamento, e nós estamos aí com o Senhor para fazer isso. O derramamento, pode bater palmas. O derramamento do Espírito Santo é justamente o meio que Deus está nos dando para que tudo isso possa acontecer. E nós precisamos usar dos dons do Espírito Santo que Deus está nos concedendo para que isso aconteça. Mas a grande finalidade, o objetivo de Deus é dar a nós, aqui, nesta terra, neste mundo, veja bem, aqui, nesta terra, neste mundo, um mundo que nós podemos dizer é o reino de Deus. Não é isso que Jesus mandou pedir? E nós pedimos em todas as vezes que rezamos o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, porque o nome do nosso Deus tem sido enxovalhado. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E reino de Deus é reino de Deus. E infelizmente agora estamos vivendo numa fase de trigo sim, mas de joio misturado. E nós pedimos que o reino venha, e o reino virá. O reino está muito próximo, e o rei virá, e o rei vai plantar-se aqui, e o rei vai semear aqui o seu reino, o seu império, e ele será reconhecido como rei, como Senhor. Sim, Jesus vai ser reconhecido como Senhor, e o inimigo vai ser expulso, e nós teremos um mundo novo, um mundo lavado. Nós estamos para dentro em breve ver a lavagem deste mundo. Deus vai lavar a face da terra, para a glória do seu nome, para o louvor do seu Pai, e para o bem dos filhos de Deus. E nós, veja bem, a nossa geração verá isso. A nossa geração que está sofrendo debaixo do joio. A nossa geração que recebeu, graças a Deus, a grande graça do batismo no Espírito Santo. A nossa geração, de modo especial vocês que nasceram depois dos anos 60. A nossa geração vai ver este mundo novo. A nossa geração vai viver no mundo novo. Por isso eu digo, gente, aguenta. Aguenta, meu irmão, porque é por pouco tempo.
Aguenta, porque agora a luta está dura, está renhida, mas é por pouco tempo. Dentro em breve, a vitória será do Senhor. O que nós proclamamos hoje, através de Jeremias, nós teremos. Podemos levantar-nos e gritar: Rei, Rei, Rei. Amém. 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 Por isso você coloca a mão no seu coração e diz: obrigado, Senhor, porque eu sou um escolhido. Claro, a mulher sempre diz no feminino, né? Obrigado, Senhor, porque eu sou um escolhido. Obrigado porque derramou sobre mim o seu Espírito. Obrigado porque a minha geração recebeu esse derramamento do Espírito. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso entender de maneira melhor o que é que está acontecendo conosco. Eu entendi, Senhor, todo o joio que o inimigo jogou sobre a minha geração. Mas eu não sou joio, e eu não vivo na lama, e eu não quero viver na lama. Eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou um ungido do Senhor. Por graça, não por merecimento. Mas eu quero por isso, Senhor, ser um escolhido e viver como um escolhido. Ser consagrado e viver como um consagrado. Porque Tu me escolheste, Senhor. Eu não quero perder a minha escolha. Eu não quero perder a minha eleição. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Custe o que custar. A vitória não é do inimigo. A vitória não é do anticristo. A vitória é Tua, Cristo Jesus. E a vitória é nossa. A vitória é dos Teus escolhidos. A vitória é dos Teus ungidos. Obrigado, Senhor, porque sem merecimento algum, o Senhor me escolheu. O Senhor me ungiu. E eu Te pertenço. Muito obrigado, Senhor. A vitória será nossa. É por isso que eu luto, Senhor, e não pararei de lutar. Eu espero um mundo novo. Eu espero céu novo e terra nova, onde o reino triunfará e onde nós poderemos ser filhos e filhas de Deus, irmãos queridos do Senhor, que vivem a civilização do amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Rei, Rei, Rei. Jesus. E agora aplaudindo o Senhor, porque a vitória é dele, porque o triunfo é dele. Ele é o Senhor ressuscitado dentre os mortos. Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.